no reino de Deus, irmãos, nas coisas de Deus, qualquer coisa que nós pensarmos em termos espirituais, que vai se materializar, que vai se tornar real para nós, não que já não seja no mundo espiritual, só se apropria pela fé. Quando eu li hoje pela manhã aquele texto de Isaías 26, 3 e 4, diz que aqueles que têm o seu propósito firme em Deus e confiam em Deus terão uma paz abundante, porque confiam no Senhor, que é rocha eterna. A paz só vem aos nossos corações pela confiança em Deus. Quem não confia não descansa. Hebreus 4, Hebreus 3. O descanso, quem entra no descanso é quem crê. A fé nos traz isso. Então é um exercício. Agora, aqui vai dizer que nós precisamos batalhar, combater por essa fé. O que isso significa? Eu tenho que lutar, não é, irmãos? E como eu vou ativar essa fé? Como que eu vou fazer para que essa fé cresça? Primeira coisa, irmãos, que é importante nós entendermos: enchermos da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, assim como a incredulidade também vem por ouvir os relatórios negativos. Toda vez que damos crédito a relatórios negativos, é toda vez que o nosso coração se enche de incredulidade. Todas as vezes que nós ficamos olhando para a palavra, é toda vez que o nosso coração se enche de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, dentro disso, Paulo vai dizer para os irmãos assim lá em Colossenses, que a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. Abra lá Colossenses 3,16. Como é que diz aí na sua versão? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, cantai salmos e hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Quer dizer, como é que nós vamos ter o coração cheio de fé? Quando nós permitimos que o coração fique cheio da palavra, que Cristo habite ricamente dentro de vós por meio da palavra. Porque, irmãos, querendo ou não, nós damos ouvido a muitas coisas, muitas vozes, nossos sentimentos, nossas emoções, vozes de fora, mas nós precisamos ter o coração cheio da palavra. Isso é extremamente importante, irmãos. E não sei se vocês lembram, mas Salmo 1 diz que é meditando na palavra que nós vamos ter uma vida diferenciada, buscando que essa palavra fique no nosso coração. O problema é que muitos cristãos hoje, irmãos, eles fisicamente, quantos precisam de 3 refeições por dia quentinha aqui? Deixa eu ver. Porque eu sei que tem gente que, se não comer as 3 refeições, o negócio começa a ficar até meio, né? Tem gente, mas não 5 quentinhas, né? Pelo menos 3 quentinhas, né? Precisamos de 3 refeições por dia, para, de alguma maneira, manter o corpinho, né? Passou disso, né? E às vezes a gente, né, come ainda no meio, como diz o Fernando, umas refeiçõezinhas, né? Agora, como é que um cristão vai ser alimentado na sua fé e crescer na fé, se ele come um lanche frio no final de semana? Chega no domingo, ele ouve uma palavra e depois, deixa eu abrir sua mente. Quando eu falo ler a palavra, literalmente, você está em contato e comunhão com as Escrituras. Não é CD, não é pegar as mensagens do pastor Aldo de Calvino, não é ouvir o fulano, beltrano, ciclano. Mesmo porque tem muita coisa que
É loucura aí hoje na internet, quando a pessoa fala que se você pode perdoar uma pessoa, mas se essa pessoa te faz mal, você não tenha mais intimidade nenhuma com ela. Não é bíblico, porque a Bíblia diz que você deve pôr brasa viva na cabeça das pessoas. Se Deus nos perdoasse assim, nós estávamos perdidos. Não tem nada a ver com a Bíblia e as Escrituras, por isso que nós precisamos dela. Uma outra voz que disse aí que nós não devemos nem nos misturar com os ímpios maus. Não é bíblico. Então são pessoas de nome que de vez em quando soltam. Por isso que Judas vai dizer: eu estou estimulando vocês a batalhar pela fé, uma vez foi entregue aos santos, uma fé genuína. Eu já ouvi gente dizer que a oração era para outra época, que cura não é para agora, e a gente fica ouvindo essas pessoas e acaba assimilando. Por isso que quando eu citei ontem Michelson, era um homem ignorante que aprendeu a ler as Escrituras e não leu mais nada a não ser a Bíblia. Não que nós não possamos ler, mas ele ficou com a Bíblia. Ressuscitou 27 mortos, comprovadamente, cientificamente, que ele morreu em 1947. Ressuscitou pela fé, orou e as pessoas voltaram à vida, porque ele dizia, ele não orava 2 vezes por uma mesma pessoa. Ele falava: depois que orei, Deus já ouviu, eu não vou orar mais, porque se eu orar de novo é incredulidade. Era ele na sua fé simples. Mas por quê? Porque ele olhava para as Escrituras e ficava com a Bíblia. Então, irmãos, nós temos que voltar a ser homens como os de Tessalônica, que ouviam o que as pessoas diziam, mas iam conferir. Nós ouvimos tudo e assimilamos, porque nós, querendo ou não, me mandaram um vídeo de um padre, nem lembro quem foi que me mandou de um padre. De vez em quando me mandam de uns padres. Não foi você não, né, Fernando? Não, esse não. Esse não, mandaram de um padre. E eu ouço, porque tem uns padres que estão falando uns negócios que nem nós estamos falando mais. Verdade. Aí ele falou assim: nossa geração de jovens são de jovens preguiçosos. Aí eu, opa, por quê? Porque tudo eles querem na mão. Eles têm toda a energia para viajar, para passear, se mandar lavar uma louça, se pedir para tirar a roupa do lugar. E ele diz que o que isso tem causado que eles têm preguiça do trabalho, têm preguiça para aprender, porque eles têm muito conhecimento, aprendem muito, aí ele falou que faz a faculdade, depois faz pós, depois faz mestrado, não sei o que, mas nunca exerce nada na prática, porque é uma geração de tem muito conhecimento, mas preguiçoso. E aí ele falou da vida cristã, que tem sido a mesma coisa. Sabe, irmãos, as Escrituras, nós nos acostumamos a ouvir todo mundo, porque nós não queremos parar e ficar com a Bíblia na mão e falar: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Porque a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a voz de Cristo que vem por meio da palavra, porque toda a fala de Deus, todas as Escrituras é uma fala de Deus para nós. É Deus falando. Eu preciso, e eu tenho ido direto para as Escrituras e aprendido a conferir, como eu sempre fiz no começo da minha vida cristã. Senhor, é aqui que está o segredo da nossa vida. É aqui que a fé vem. Por ouvir a tua voz e o teu Espírito, então revela, e buscar, e ficar ali, e meditar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós somos corpo, alma e espírito, porque o texto diz ali, que o Senhor vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Irmãos, não é só o cuidado com o corpo, não é só cuidado com os conhecimentos da alma ou as emoções, nós temos uma vida espiritual, e essa vida só se apropria no natural pela fé. Então nós temos que batalhar. Como que eu vou amar as pessoas? Como que eu vou suportar as aflições? Como é que eu vou dar outra face? Ninguém dá mais face nenhuma. Hoje você falou qualquer coisa, você já acabou a comunhão. Pode ter 30 anos de comunhão, 20 anos de comunhão, você errou, acabou, porque não tem outra face, não tem uma outra milha, porque não tem mais Bíblia no nosso coração, não tem mais esse
sentido de fé, nós olhamos muito aqui agora mesmo, no natural. E como que Deus vai fazer os seus milagres? Às vezes eu cito irmãos que viram seus filhos ou seus pais morrerem por inimigos, e eles mesmos deram a vida para salvar esses inimigos, para que eles fossem alcançados pela graça. Isso não existe mais hoje. Existe vingança, aqui não tem nada a ver com as escrituras. Mas por quê? Porque nós não estamos mais no espírito da fé, de ouvir aqui, de meditar. Então nós temos um coração transformado. Jesus vai dizer assim, citando o Velho Testamento, ele vai dizer para Satanás: ó Satanás, não adianta você vir aqui e falar para mim transformar pedra em pães. Não estou preocupado em transformar pedra em pães. Não estou preocupado com esse tipo de milagre. Não estou preocupado com esse tipo de coisa. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que nos alimenta de verdade? É a palavra, irmãos. Jovens, crianças, adolescentes, que tem muito contato hoje com rede social, que a conversa é muito rede social. Você precisa pegar a Bíblia na mão, não no celular, porque no celular te distrai. Pegar a Bíblia na mão e anotar. Precisa voltar a ler e buscar as escrituras. Minha pergunta é: jovem, adolescente, você quer ter uma experiência real de fé com Deus? Ou só quer ouvir do Deus que os seus pais experimentaram, que alguém experimentou, que você ouviu falar? Eu não quero ficar com as experiências do passado. Eu quero ter as experiências que Deus tem para mim hoje. E isso precisa de uma batalha. E se encher da palavra, se nutrir da palavra. 1 Timóteo 4,6. Nós temos muitos homens bons, né? Hernandes, tem Nicodemos, tem homens, mas esses homens fizeram o quê? São homens do quê? Você pega uma Ademar de Campos ministrando, ele quando abre a boca é só Bíblia. Que legal. Como assim que legal? Se eu quero ter a mesma experiência, eu não tenho que viver na experiência dele. Ele é uma inspiração para que eu vá para a palavra, para que eu vá estudar, não para ter conhecimento para passar para os outros, mas para que eu experimente o mesmo Deus que ele está experimentando por meio da palavra. E aqui diz o seguinte, 1 Timóteo 4,6: orientando aos irmãos, vou ler desde o 5: porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da teologia que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas, os falatórios insensatos, e exercita-te na piedade. O exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa de vida presente e futura. Sabe, irmãos, a gente vai continuar já. Ele vai dizendo aqui, olha, exercita-te nesse conhecimento da palavra da fé, na palavra da fé, na teologia sã, e cuidado com as fábulas, com as coisas. Irmãos, tem muita coisa hoje que a gente precisa conferir. E aí, ele encerra um nó dizendo: esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Tudo no reino espiritual, irmãos, é liberado pela fé. E toda a escritura é para o nosso crescimento, e esse crescimento na fé. E aí é interessante porque Josué está assumindo o lugar de Moisés, e de alguma maneira ele sente o peso daquela responsabilidade. Ele ainda era
um jovem, vamos dizer assim, devia ter uns 65 anos, ele era um jovem para a época, né? Não, ele ainda tinha muita energia, mas ele tinha que fazer um povo todo entrar na terra prometida. Aí Deus vira para ele, e olha só, irmãos, Deus vai encorajar Josué. O que ele faz? Como ele vai encorajar Josué? Ele fala assim: Josué, não temas, ser forte e corajoso. Lembra-se disso? Verso 9, 1:9. Então somente tenham cuidado, aí é que está, tenham cuidado de observar atentamente tudo que tem dito nas Escrituras. Medita nela de dia e noite, para que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Ele só dá essa observação para Josué. Ele fala: só tenham cuidado, observa o que eu dei, observa o que eu tenho falado, só isso, o resto você vai prosperar. Sabe, irmãos, você vai ser fortalecido, você vai ser robustecido, sua fé vai crescer. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos estar atentos e voltar até esse desejo. Tanto é que nós vamos ter o CTL de volta a partir de abril, porque nós queremos não só reciclar todos aqueles que já passaram pelo CTL, que é o Centro de Treinamento de Liderança, mas isso é para todos nós, todo cristão deveria fazer, como eu também quero desafiar você a fazer. Retomar no coração coisas que nós ficamos para trás, e que nós precisamos ser reaquecidos à medida que nós meditamos na palavra. Salmo 39, 3, olha o que diz. Alguém pode ler forte para mim aí? Será que chega aqui? Como é que diz aí? Meu coração ardia dentro do meu peito, enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas, então soltei a língua e bradei. Enquanto nós meditamos na palavra, irmãos, nosso coração é aquecido, a fé é robustecida. Lembra-se que os discípulos vinham voltando lá no caminho de Emaús, zurumbáticos, encalistrados, todos assim, né? Sem ânimo, estavam ali meio cinzentos. Jesus se põe no meio deles. O que aconteceu? Só você não sabe o que se deu em Jerusalém, que crucificaram aquele que nós achávamos que ia ser o nosso Salvador? E aí diz que ele, pegando as Escrituras desde o início e percorrendo todas as Escrituras, toda a Torá, provavelmente de Gênesis até Malaquias, diz que percorrendo as Escrituras mostrava que era necessário que Cristo morresse, padecesse e ressurgisse. E aí ele faz menção de os deixar no caminho, mas ele os convida para tomar a ceia com ele, para comer com eles, para ter comunhão com eles. E diz que quando ele deu graças, os olhos deles se abriram. Aí eles fazem um comentário: não é por isso que enquanto ele nos compartilhava as Escrituras, os nossos corações queimavam e ardiam? Sabe, nós precisamos voltar a ter aquela devocional pessoal, aquele tempo de ficar meditando nas Escrituras, porque senão nós vamos ser tomados pelas circunstâncias, pelas notícias, pela amargura, pelas dores, pelos ressentimentos, pelas aflições, pelas mentiras de Satanás, pelos enganos, e nós vamos permitir que tudo isso arranque de nós a fé simples e genuína, de que Deus é poderoso para mudar as circunstâncias, de que Deus é Deus do impossível, de que Deus ainda faz milagre, de que Deus salva as pessoas, de que Deus perdoa a mim e o outro, de que Deus ainda abençoa uma comunidade em amor, em unidade. Eu tenho que ficar olhando para as Escrituras e para Ele, porque é Ele que faz essas coisas. Não são métodos, não são programas. Tudo isso causa um movimento natural. Mas quando você tira todo este movimento natural, que você se vê sem nada disso,
sobra? Se nós parássemos de ter movimentos, programas, o que sobra? Será que eu poderia ir para uma cadeia, como foi o Watchmani, ficou 20 anos e não perder a fé? E arrancar a Bíblia e a palavra está no seu coração, a ponto de ainda os soldados serem convertidos por ele? Será que as circunstâncias nos tomam de tal maneira que aí a gente perde o ânimo de continuar meditando e sendo fortalecidos na fé? E aí Judas vai dizer que nós temos que batalhar por essa fé que uma vez foi entregue a todos nós. É uma luta. É uma luta. Que aliás, à noite eu quero falar sobre o que é essa luta. Mas, para nós encerrarmos aqui, irmãos, nós temos uma realidade natural. Eu até tenho dito isso, que quando a gente olha para a realidade natural e ficamos olhando, nós desanimamos. Mas quando nós olhamos para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, para as coisas espirituais, porque existem esses dois mundos, nós nos reanimamos. Eu tenho citado, e é bom repetir, Geazi, que quando olhou aquele exército cercando a casa do profeta Eliseu, naquela sua visão natural, que era real, tinha um grande exército, mas quando Deus abriu seus olhos, a visão espiritual, ele viu que milhares eram os que estavam com ele. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você: quantos acreditam aqui que tem um anjo, tem anjos que ministram na sua vida e guardam a sua vida quando você está andando assim despercebidamente? Você acredita nisso mesmo? Mas você já viu algum anjo? Ninguém adora anjo aqui, não. Amém, hein? Não é para adorar, é o Senhor Jesus, mas ele diz que colocou esses anjos para nós, mas nós não vimos no dia a dia, ninguém vê, mas como é que você acredita nisso? Pela fé. E aí Hebreus 1,14 vai dizer que tem anjos ministradores, ministrando na nossa vida. Isso é um mundo espiritual, é só pela fé. Salmo 34, 7 vai falar de anjos. Abra lá comigo. Salmo 34, 7. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Não que eu quero falar de anjos, só quero trazer para você que existem dois mundos. Salmo 34, 7. O que diz aí? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Você sabia que tem anjo acampado e libertando você de coisas que você nem imaginava? Ainda Salmo 9, verso 11. Será que é esse aqui mesmo? Errei o texto. Na verdade, eu acho que é 91, né? Eu pus 91, 11, pastor. 91, 11. Eu pus 9. Diz assim: porque os seus anjos, está no plural aí na sua? Aleluia, porque mais de um, porque eu do jeito que eu sou, eu preciso de um monte de anjos. Porque os seus anjos, ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Foi o que fez com Jesus. Aí você vai lá para João 5, verso 1, diz assim, que tinha um paralítico, várias pessoas, lá no tanque de Bethesda, esperando o quê? Que um anjo descesse e tocasse nas águas. Existem muitos anjos ministradores. Aí você vai chegar lá em Atos, por exemplo, Atos 8, 26. Atos 8, 26. Tá? Diz assim: então um anjo do Senhor falou
a Filipe lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Sabe que existem anjos ministradores. Quando eu tive uma experiência primeira, eu era ainda espírita, eu estava lendo a Bíblia, aquela Bíblia católica enorme assim, e eu tinha uma sonolência. Para mim era Jesus que entrou, porque eu vi naquela sonolência, eu vi Jesus entrando todo de branco, não vi rosto, nada, mas lendo as Escrituras agora, deveria ser um anjo. Ainda Atos 10, de 1 a 7, diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como o italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão, de forma clara. Viu um anjo de Deus que se aproximava dele e o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido, com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como uma oferta memorial à presença de Deus. Agora envia homens a Jope, manda chamar Simão, também conhecido pelo nome de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou. Ele chamou os 2 homens e: irmãos, qual que é a ênfase que eu quero dar? Nós temos 2 mundos. A gente só fica olhando para o mundo natural. Nós temos um mundo natural que é real, que você apalpa, mas temos um mundo espiritual que também é real, é verdadeiro, que nós não apalpamos, mas existe. E a única porta para se apropriar das coisas neste mundo espiritual e se tornar real para nós é pela fé. Por isso que nós temos que desenvolver e crescer, para que todas estas coisas se realizem e aconteçam. É interessante, irmãos, porque a Bíblia vai falando várias vezes isso. Eu não vejo um anjo todo dia, eu não sei se eles estão me servindo, mas pela fé a Bíblia diz que está. É isso que dá descanso, que o Senhor colocou seus anjos para nos guardar. Aqueles que, como diz o texto de Hebreus 1,14, aqueles que herdaram a salvação. Todos que herdaram a salvação colocam seus anjos e acampam ao redor, e os seus anjos ministram. Eu não vejo, mas é um mundo. Agora, o que podem te fazer? Quem é que cuida de você? Seu braço? Sua inteligência? Sua força? É nós nos mantermos nas Escrituras e nos mantermos em fé. Hebreus 6,12. Eu quero encerrar aqui. Diz assim: de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade receberam a herança prometida. Irmãos, nós precisamos desenvolver fé. Essa semana, quando a gente olha para o natural, tem falado isso, olhar para a nossa comunidade e o momento que ela passa, olhar para as circunstâncias financeiras da nossa comunidade, olhar para os membros e ver que o que nós temos de necessidades financeiras são muito mais do que, como membros, nós possamos às vezes até suportar. E tantos desafios que nós temos pela frente, com crianças, com jovens, com louvor. Muitos desistiram, deixaram. Aí você olha tudo isso, mundo natural, você fala assim: não vou nem levantar da cama, vamos dormir e acabou-se. Isso é o mundo natural.
O grande desafio nosso é olhar o que Deus tem na sua palavra, o que pode fazer. E aí eu disse no meu coração, e compartilhei isso com vocês, e compartilho de novo, e o Isaías é o que mais próximo está dessa questão. Eu falei, todas as vezes que nós surgiu uma necessidade, por exemplo, aluguel, uma conta, não sei o que, eu já imediatamente mandava um zap para todo mundo que eu tenho na minha lista, até amigos de fora, e acabava de alguma maneira, a gente naquele momento acabava suprindo. E aí eu virei para Deus e falei, Deus, eu não quero mais fazer isso, porque eu quero voltar a experimentar Deus. Preste atenção nisso, Deus. Experimentar Deus é exercer fé. Exercer fé é acreditar nas suas promessas. Então diz, eu não vou pedir mais para ninguém, não vou mandar isso mais para ninguém, e vou esperar o teu milagre, porque se o Senhor tem promessa, e o Senhor prometeu, o Senhor vai ter que cumprir, e não vou facilitar para Deus, porque às vezes a gente quer facilitar para Deus, não é assim? Usa um meio, não é assim? A gente quer, não, vai ser assim. Aí, irmãos, é depender da fé para o pão diário. Aí nós tínhamos uma conta sexta-feira que caía débito automático, mas não tinha dinheiro. Tinham outras que já estavam atrasadas, que na segunda-feira tem que pagar. Senhor, eu não vou ficar aqui. Oração, vou ficar diante de ti. E agora eu estou que nem Smith Williams, já pedi. Encerrei o assunto. O senhor já sabe, essa é a necessidade. Aí eu, fé é assim, toda hora o senhor é conta, né? Para ver se o senhor já enviou. Ô Senhor, o senhor não enviou ainda? Na quinta-feira nada, ia cair na sexta de manhã. Aí quando eu abro a conta na sexta, caiu a conta e caiu o dinheiro. Aí eu a fé já dá uma, né? Você já dá aquela, o Senhor já fez um milagre. Não deu 5 minutos, ligou uma pessoa que não é mais membro aqui, é irmão nosso, mas não vem mais aqui, não fica conosco. Ele fala, eu vou viajar, você está na igreja? Eu falei, não, eu estou em casa. O Isaías está na igreja? Eu falei, vou ligar para ele. Eu liguei para o Isaías, Isaías, você está aí? Que já era perto do meio-dia. Ele falou, não, estou aqui ainda. Eu falei, então, tem um irmão que disse que vai levar um negócio aí. Ele não falou o que era. Eu pensei que era um mantimento, porque geralmente o pessoal falou que vai deixar um negócio aí, porque ele vai viajar.